Boa noite. Pessoal, hoje vou trabalhar com vocês uma curiosidade que talvez muitos não sabem, né? Quando na física a gente fala sobre as leis de Newton, você percebe que as três leis de Newton elas permeiam, tá, junto com as Santas Escrituras. Porém, o que a gente pode dizer? Que as leis não é de Newton, mas Deus deu a sabedoria, tá, para Newton, né, para que ele chegasse a essas conclusões que estão na Bíblia, né? Quando a gente fala da inércia, a gente sabe que a inércia ela consiste na tendência do corpo manter sua velocidade vetorial. Mas o que seria vetorial? Módulo, direção e sentido, né? Quando a gente vai para a Bíblia, a gente sabe muito bem que lá em Gênesis, o pai e o filho empenharam-se, né, na grandiosa e poderosa obra que tinha planejado, a criação do mundo. A terra saiu das mãos de seu Criador. Extraordinariamente bela. Bom, vamos parar para pensar agora uma coisa. Haviam montanhas, colinas e planícies entrecortadas por rios e lagos. A terra não era uma extensa planície, mas a monotonia do cenário era quebrada por montanhas e colinas não altas e abruptas, como hoje são, mas de formas regulares e belas. Bom, quando a gente fala formas regulares e belas, a gente começa também a passar por uma outra ideia, que é a ideia da matemática, quando fala de figuras, né, regulares, ou seja, a geometria fala de figuras planas, né, ou figuras espaciais, ou sólidos geométricos, né, só que fala regulares. E aí? Quando a gente fala de regulares, o que significa isso? Sabemos muito bem que isso refere-se que são, né, dimensões todas iguais, né, e os ângulos também iguais. E aí a gente vai para a Bíblia. Diz aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Bom, a terra estava sem forma e vazia. Bom, então vamos lá. Vamos partir para a ideia da inércia. A inércia não consiste na tendência do corpo em manter sua velocidade vetorial? Lembrando que vetor, módulo, direção e sentido? Ok. Se a gente vai para as leis de Newton, né, a gente sabe muito bem que tem observações, né, com a natureza. E aí, eu acabei de falar para vocês disso. E diz assim, ó, né, que a primeira lei fala que todo o corpo livre da ação de forças não pode modificar seu estado de repouso ou de movimento. Ou seja, livre da ação de forças refere-se a duas situações distintas. Não há nenhuma força atuando sobre o corpo, o que obviamente é uma suposição teórica. Olha só, teórica. Agora vamos lá. Um corpo livre da ação de força se mantém em equilíbrio por inércia. Bom, um ponto material livre da ação de força ou está em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme.
E aí fala que um ponto material não pode por si só mudar sua velocidade vetorial. Bom, analisando essa situação, o que podemos concluir na situação das leis de Newton aqui? Podemos concluir o seguinte: a força tem que ser uma força externa, ok? Quem é essa força externa? É a luz. E quem é a luz? Deus. Porque Deus haja luz, não é isso? E aí provocou na massa da Terra o que? Uma aceleração. E quando tem movimento, formou-se as situações que aconteceu com a Terra, ok? Quando a gente vai lá no terceiro versículo do capítulo 1 de Gênesis, fala assim: disse Deus, haja luz, e houve luz, né? Mas nós sabemos muito bem que Deus, né, foi criar o Sol e a Lua bem mais à frente, né? Porque disse aqui, ó, lá no versículo 16: fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governar o dia e a noite, e fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Bom, a gente pode concluir mais uma vez. Força provoca na massa uma aceleração. É a segunda lei de Newton. E inércia é a primeira. Então quer dizer que quando a Terra estava sem forma e vazia, era a primeira lei que nós falamos de Newton, certo? Um corpo está em repouso, permanece em repouso, ok? Agora, se ele está em movimento, ele permanece em movimento retilíneo e uniforme, ok? Vai entrar então a situação da rotação, né, da Terra, né? Os movimentos de rotação, né, e translação. Tudo isso vai envolver tudo que Newton disse nas leis. Só que ele tirou da onde? Da Bíblia. Bom, como que você pode, o professor, dizer que Newton tirou da Bíblia? Primeiramente, Newton não era ateu, né? Ele acreditava em Deus. Uma vez que ele acreditava em Deus, isso comprova o quê? Que ele lia as Santas Escrituras. Lembrando que tudo isso colaborou até os dias de hoje. Só que acontece, a evolução, muitas das vezes, né, ela descarta o nosso Criador. Já o criacionismo mostra a importância do nosso Criador, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu acho assim, é importante dar alguns esclarecimentos. Isso para quem crê, né? Para quem não crê, eu tenho uma resposta. Se você não cria em Deus, aprende uma coisa: Deus acredita em você, que Ele é criador e você é criatura. E você tem um livre-arbítrio, né? Porém, último recadinho: não deixe de faltar no céu, tá bom? Que Deus abençoe vocês.